Olá, minhas amigas e meus amigos. Alegrias! Alegria é o que eu sinto fazendo este jogo de búzios semanalmente. Não era nem para ser feito, aconteceu, o que possibilita que meu canal fique ainda mais espiritualizado, mas, sobretudo, que ele serve de símbolo de divulgação da cultura afro-brasileira. Serve na luta antirracista do Brasil. Serve na luta anti-escravagista. É uma cultura afro-brasileira, é um misticismo afro-brasileiro que é sufocado pelo eurocentrismo, pelas religiões europeias, pela visão abrâmica, pela visão hebraica, pela visão mosaica da lei mosaica. Nada contra. Cada um tem sua religião, tem sua maneira de ser. Mas não podemos sufocar a religião e as manifestações culturais afro-brasileiras. Aceitamos o samba. Aceitamos o samba. No início não foi fácil. Era feito escondido, a polícia batia. Depois o samba entrou na música brasileira. Aceitamos a capoeira. Por que não vamos aceitar o candomblé, a umbanda, o jogo de búzios e tantos outros oráculos? Profecias sempre hão de pintar por aí. Ou não? Todas as religiões, toda a espiritualidade profetiza. Eu mesmo uma vez em Belo Horizonte, eu tive uma profeta, uma profetisa batista, da religião batista. A mulher era fenomenal. Ela fazia profecias, eu ia na casa dela, ela via coisas, era o dom dela. Então, minhas amigas e meus amigos, muita alegria. Esse jogo de búzios tem feito um sucesso escandaloso, desde que eu fiz o primeiro jogo, que foi para Bolsonaro, depois para Michele, e hoje nós vamos saber o Odu de Silas Malafaia. Esse não me escapa. É uma curiosidade imensa que eu tenho de saber quem rege a cabeça de Silas Malafaia, quem responde por Silas Malafaia. Este pastor fantástico, este homem de Deus, que é de uma paciência infinita, de uma longanimidade, de uma cordialidade. Não fala desse jeito, jamais, sem ódio com ninguém. Não, ele vai tranquilo. Ele vai abençoado pelo Espírito Santo, falando com toda a calma. Então vamos ver qual é o Odu de Silas Malafaia. Eu sei que, por tolerância religiosa, por diversidade religiosa e filosófica, muitas pessoas vão dizer, mas isso é macumba, está amarrado, isso é coisa do capeta. Quem rege a cabeça de Silas Malafaia é Jesus. Só Jesus é o Salvador. Isso é cada um tem a sua fé. O que eu peço aqui é que respeitem a cultura afro-brasileira. O que eu peço aqui é a tolerância religiosa. Que não fiquem chutando terreiros, quebrando terreiros com o uso do tráfico, da milícia. Que respeitem as pessoas que se vestem de branco nas sextas-feiras, os santos que estão sendo feitos, os filhos de santo. Então não me importa se quem rege a cabeça de Malafaia é Jesus. Está amarrado, isso é macumba. Isso é cultura primal, antiga de nossos ancestrais. É cultura da nossa ancestralidade e ela tem que ser mantida, tem que ser defendida. Você, minha amiga, meu amigo, que é cristão, que é evangélico, que é budista, não há nenhuma contradição em assistir ou participar ou ver um oráculo de búzios. Os nórdicos usam runas, os chineses usam I Ching. Todos os povos do mundo têm os seus oráculos e os seus profetas. A Bíblia, o Velho Testamento, está cheio de profetas. Malaquias, Isaías, Eliseu, vários profetas. Acaba a profecia quando chega Jesus. Mas ainda assim, São João do Apocalipse faz profecias também. Profecia é uma coisa muito comum. Mas o que acontece com o jogo de búzios? O que acontece com a cultura afro-brasileira? Por ser negra, por ser preta, por ter origem entre os escravos que vieram para cá, arrancados de sua terra, é demonizada, é diabolizada, é como se fosse coisa do diabo. Não é coisa do diabo. É mais uma cultura, é mais uma que se junta a toda a nossa cultura, ao panteão espiritual da humanidade, ao inconsciente. Jung explica isso perfeitamente. Então, não adianta dizer isso é coisa do demônio, é coisa do diabo. Não tem nada a ver com o diabo, não tem nada a ver com o demônio. Aliás, o diabo e o demônio que foi criado pelos cristãos tem base em Dante Alighieri no século XV. Antes de Dante, o inferno era gelado e escuro. Foi Dante que criou o fogo do inferno, criou a figura do capeta, com cascos, com rabo, com chifre. Foi Dante Alighieri, 1400, ou seja, 1400 anos depois de Jesus, é que surge essa figura demoníaca, diabólica do capeta, que vai punir íncubos, súcubos, um vem por trás, outro vem pela frente, vão te possuir de madrugada, não vão deixar você dormir, tem obsessão.
Nada disso. O mundo continua igual. A ansiedade da humanidade por oráculos, por prever, por antecipar a sorte, é muito comum. Desde os tempos dos faraós, muito antes dos faraós, os druidas e todos os outros. Mas no caso da cultura negra, é demonizada, porque pertence aos negros. A África tem que ser marginalizada. Aliás, que fique bem claro, o discurso de Lula na ONU pode não ter movido os aplausos de Zelensky, nem da Europa Central, nem da Europa, nem dos Estados Unidos. Mas o discurso de Lula na ONU me dá muito orgulho. Foi um discurso dirigido, sobretudo, ao sul global. A todos nós, no sul do hemisfério, que somos marginalizados, da África, América Latina, Ásia, todos nós marginalizados por uma cultura branca, eurocentrista, eurodescendente. Nós temos ancestralidade, todos nós. Eu, que sou filho de árabes, eu tenho os sufis, muçulmanos, os sufis. Por que não? Todos nós temos ancestralidade. Norte da África. Sofro influência do norte da África, do Egito, de várias outras situações. Então, minhas amigas e meus amigos, esquece essa coisa de demônio. Esquece essa coisa de diabo. O mal existe, mas o bem e o mal, como dizia Sartre, o bem e o mal é tudo igual. É como as duas faces da lua, é como o dia e a noite. O mal é um leão que ruge ao derredor, é só não deixar ele se aproximar de nós. Mas é o mal, não é o capeta, não é o demônio. Esse demônio, esse capeta existe na cultura branca para criar repressão, para criar o pecado, a punição eterna. Eu vou para o fogo eterno, a minha salvação. E para essa gente se aproveitar disso, para manter os fiéis no cabresto, para manter os fiéis com a ameaça de um fogo eterno, de um inferno, só porque o menino roubou o doce da avó, no guarda-roupa da avó. Pecado gigantesco que ele vai carregar para o resto da vida. Ou porque ofendeu o pai. E aí o resto da vida, eu ofendi meu pai, eu não devia ter dito aquilo, meu Deus do céu, eu vou para o inferno. Tem gente assim. Eu não vou chegar nem na diversidade sexual, na dificuldade que ainda hoje se encontra com as pessoas para assumirem sua orientação sexual. Como se Deus ficasse lá de cima, vigiando os orifícios dos seres humanos. Está pouco se importando, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Então vamos parar com essa coisa de demônio, de diabo, e vamos ao que interessa. O Adjá, para a gente energizar mais ainda o Dilogum. Dilogum é esse búzios aqui, essa corrente, esse fio de conta grande. Eu tenho interesse hoje em saber, em perguntar aos búzios, qual o caminho de vida de Silas Malafaia. Ele que se arvora tanto a falar com Deus e se arvora tanto a elogiar e bajular a extrema-direita brasileira, o que é que ele reserva? Vamos ver qual é o Odu. O Odu é a profecia que reservam os búzios para Silas Malafaia. Quero dizer que tudo que é jogado aqui, lembrar vocês, não é passado em cartório. Quero lembrar a vocês que tudo que é passado aqui não é passado em cartório, não é absolutamente fato. É uma fantasia, é um jogo, é lúdico, é espiritual. Cada um interprete como quiser. Então vamos chamar os guias e jogar o búzio para Silas Malafaia. Aruê, Chucobá Prequeté, Aruê, Pombagira, Cobá Prequeté, Roxo, Mucombe, Ugunhê, Patacuri, que jace, Mutac, Lambô, Burunguzo, Gogombiro, Quearu, Longo, Cafire, Panos, Caô, Cabeça, Ilê, Tateto, Cavungo, Tateto, Insumba, Totô, meu pai, Ajuberô, Becém, Arrumou, Boi, Oxumaré, Dandalunda, Raiê, Mameto, Caiari, Mameto, Zumbá, Salu, Bananã, Lemba, Furenga, Lemba, Renganga, Xeê, Pababá, Alahram, Beji, Beijá, Xetruá, Xetro Nagizala Xetro, Bonagira Giraí, o Odu de Silas Malafaia. Vejam vocês, minhas amigas e meus amigos, curiosamente, o que é a espiritualidade, o que é a natureza, como dizia Zé Trindade, o grande humorista, o que é a natureza. No jogo do Malafaia cai na mesma posição de Michele Bolsonaro. 7 búzios abertos e 9 búzios fechados. O Odu é o mesmo de Michele Bolsonaro. Odi Meji. Podem dizer, porra, bem-vindo, é sacanagem, você está jogando porque você é de esquerda. Não, aconteceu. Está aqui claríssimo.
Está aqui claríssimo. E ainda digo mais, se olharmos o Búzios, eu vou além do Odu. Nós temos a vida de Malafaia dividida em 2 períodos. Nós temos uma abertura no início da vida dele, um fechamento total, caminhos totalmente fechados, vocês podem ver todos os Búzios fechados, e depois da segunda metade da vida, os Búzios abertos. É como se ele tivesse uma dupla identidade, como se ele usasse uma máscara, forte máscara, entre o passado e o presente. E entre eles uma barreira para que ninguém perceba esta persona. Mas, já que o Odu é Odi Meji, vamos falar sobre esse Odu. É tão ruim quanto o de Michele Bolsonaro. Vão na mesma energia. A diferença é que não tem búzio em pé, não tem Exu pedindo comida. Mas quem responde os búzios por ele pode ser o Baluayê, o Molu, o Oxóssi ou o Oxum. Em se tratando de Malafaia, eu prefiro que seja o Baluayê, o deus da morte, da peste, da doença, que rege os búzios dele, que responde. E diz que o Odu dele é muito ruim. É o fracasso, é o buraco, é o avesso, é doenças, traições. É muito ruim esse Odu. É muito ruim. Lamentavelmente, é o que saiu. E se saísse que ele era uma pessoa ótima, com toda a proteção espiritual, também diria da mesma forma. Então, meus amigas e meus amigos, fica jogado os búzios, a queda de búzios para Malafaia. Para solucionar um Odu desse, que é o destino da pessoa, que é o caráter da pessoa, o caractere da pessoa, um Odu desse, o Odi Meji, ele tem que pedir muito maleme, ele tem que pedir muito perdão a Deus, ele tem que fazer muita oferenda aos orixás, aos anjos da guarda, muitas orações de joelhos, com boas intenções e não com maldade e ódio no coração. É a única forma dele superar esse Odu e buscar a parte mais positiva desse Odu, que é muito pequena, mas que pode alavancar um outro Odu, que pode mudar o destino. Como eu vejo isso a vocês, aqui ele muda o destino. Nesses búzios fechados, nesses 6 búzios fechados aqui, formando uma barreira, aqui ele muda o destino. Ele já mudou seu destino uma vez e transformou-se no que é hoje. Se repararem, há um búzio praticamente em pé, junto a nós, como quiserem a semente, a nós de São Cipriano, o rei, o santo da feitiçaria. Na verdade, Malafaia não trabalha só com Jesus. Para dizer a verdade aqui no jogo dos búzios, São Cipriano está sempre junto dele. Ele entende das coisas também. Oxum que me proteja! Minhas amigas e meus amigos, ao fazer esta queda de búzios, eu estou honrando todos os meus irmãos afro-brasileiros, toda a cultura afro-brasileira. Estou fazendo o melhor de mim, usando o meu canal da melhor forma possível para combater o racismo, o escravagismo e para a introdução, a assimilação da cultura de 52% de brasileiros que são pretos e pardos, que têm origens africanas e que são massacrados diariamente por uma cultura branca e ocidental. Eu agradeço muito a vocês todos a compreensão. Quanto aos evangélicos mais radicais, aqueles que dizem, está amarrado, em nome de Jesus, façam como quiserem. Façam como quiserem. Quem decide as coisas é o Olorum. Quem decide as coisas é Deus. Não é o nosso pensamento, não é a sua fala, não é a minha fala. Aqui é o mundo dos mortais. É o plano mais baixo que nós podemos chegar. Tem outros planos espirituais onde o metaverso é diferente. E se vocês gostaram desta queda de búzio, desta previsão, não se esqueçam. Deem like, compartilhem, comentem. Like e comentário é muito importante para engajar o vídeo, como vem engajando. Tem sido muito sucesso. E por que interessa o sucesso para mim? Interessa porque a gente vai firmando a posição afro-brasileira na cultura afro-brasileira. Além do samba, da capoeira, dos alimentos, muitos alimentos que se comem na Bahia, que os evangélicos não, é comida enfeitiçada, não sabem o que estão perdendo. De paladar, de dendê, de caruru, de vatapá, de acarajé, de tanta coisa boa. Não. Muqueca de siri catado, tanta comida boa que veio da África, que os nossos ancestrais africanos nos legaram. Então, lamento se existem pessoas tão fanáticas, tão fechadas para o novo, para a curiosidade, fechadas para as diferenças, para a tolerância entre as pessoas. Mas é o que deu. E muito obrigado. E não se esqueçam de deixar seu Pix. Colaborem com o canal.
O canal tem várias pessoas que trabalham com a gente. E essas pessoas também trabalham e ganham disso um dinheiro como trabalho. O Pix está embaixo. Então, minhas amigas e meus amigos, ao encerrar este vídeo, eu digo a vocês que eu estou muito feliz com a audiência de vocês, muito feliz com o comentário de vocês, com a solidariedade de vocês por compreenderem as causas afro-brasileiras e muito feliz com o meu canal e com o sucesso desse jogo de búzios. A todos vocês um grande abraço. Juntos na luta pela tolerância contra o fascismo. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.